Boa noite, a paz seja com todos. É motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos por meio dessa live, né? Eu ansiava por chegar esse momento, amém? É um motivo, realmente uma responsabilidade, preparar uma palavra que vem do coração do Pai, amém? Em meio a tanta correria, em meio a tantas coisas que vem para nos dispersar, é uma responsabilidade, amém, irmãos? Mas eu creio que nosso Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós essa noite, que irá trazer uma direção, um norte para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de iniciar essa live fazendo uma oração com os amados. Feche os seus olhos, irmãos. Dê as mãos para quem está do seu lado. Nós vamos orar. Senhor, irmãos, em concordância aqui na terra, reconhecemos que não há outro Deus, Pai. Além de Ti não há outro. O Senhor é único, o único digno de ser adorado, o único, Pai, e verdadeiro. Nós declaramos, não há outro além de Ti. Em nome do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória nós Te damos, meu Pai, porque somos bem-aventurados, somos agraciados, porque o Senhor nos escolheu para sermos o Seu povo. Em nome do Senhor Jesus, fala com cada um de nós, Pai. Alcança, Senhor, as almas sedentas, as almas famintas, Espírito Santo. Aonde houver um homem, uma mulher, aonde houver um filho, em nome do Senhor Jesus, Espírito, que esta palavra está direcionada para esta vida, para esta alma. Que essa palavra os alcance, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, cumprindo a vontade, cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada. É o que nós Te pedimos, Espírito Santo, crendo que Jesus o enviou. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Eu estou muito feliz, amém? Estou com saudade, né? E esse daqui é o Marcos. É o Marquinhos. Amém? A vontade é de dar um abraço. Eu me recordo, eu como diácono, quando os irmãos, eles chegam um pouco atrasados no culto, sabe, irmãos? Aqueles amados que chegam uns minutinhos atrasados e às vezes a gente já estamos adorando e eles passam por nós e eu faço questão, eu sou daqueles que faço questão de cumprimentar, de falar a paz, de dar um abraço. Amém, irmãos? Então eu e a minha família, nós estamos com saudade, né? Só de saber que vocês estão aí do outro lado me ouvindo já dá um gostinho de estar perto. Amém? A palavra que eu trago hoje está em Lucas 2. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 49, né? Que os amados possam abrir as vossas Bíblias. Amém? Eu continuo como pastor Davi incentivando os irmãos, né? É claro que é voluntário, fica a critério dos amados, mas os irmãos, né, busquem estudar o livro. Amém, irmãos? Que diz assim: Ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Vou repetir, irmãos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lembrando que o nosso tema é reis e sacerdotes. Amém? Quem está falando isso daqui é Jesus. Para quem conhece o texto, né, o capítulo, nós sabemos que os pais de Jesus,
havia ido ao templo, né? E eles retornando para casa, eles notaram, após um dia, as escrituras vai falar que Jesus não estava no meio deles. Então eles decidem voltar e eles encontram Jesus, né, no meio dos doutores, né? O tema daqui do capítulo fala o menino Jesus no meio dos doutores. Então Jesus estava ali sentado e a Bíblia vai falar que Jesus o interrogava, né? Interrogava aqueles que eram anciões, aqueles que tinham um conhecimento. Amém, irmãos? Fala para os seus pais: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Entenderam ontem, irmãos, nesse texto, eu nunca havia percebido, é que Jesus, ele dá testemunho de quem ele era, que ele era filho. Ele já tinha essa convicção. E Jesus, ele entende que ele tinha um serviço, né? Ele tinha um encargo. Ele fala: cuidar dos negócios do meu pai. Isso fala sobre o entendimento de um herdeiro, porque ele diz, né, que ele era filho quando ele trata Deus como pai. E ele fala sobre o serviço, tratar dos negócios do meu pai, fala sobre o sacerdócio. Amém? Então é interessante que Jesus, né, tendo 12 anos, ele já tinha essa convicção que ele tinha uma responsabilidade a cumprir, né, que o seu pai havia dado um encargo para ele, uma missão para ele cumprir. E acredito eu, irmãos, a Bíblia não fala isso, né, Maria e José falando diretamente para Jesus que ele era filho de Deus, mas esse versículo nos dá um entendimento claro que Jesus, ele sabia disso. Amém? Ele tanto sabia que ele era filho e que ele tinha uma responsabilidade, que ele tinha um sacerdócio para cumprir. Amém? Então, irmãos, nós vamos ver em Mateus 3 o momento em que Jesus ele se encontra, né, no Jordão, para ser batizado por João Batista. E a Bíblia vai falar que após Jesus ele ser batizado, os céus ele se abre, né, e desce no formato de uma pomba o Espírito Santo. Amém? E os céus ele sai uma voz, né, que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Só que isso, irmãos, Jesus, quando ele está falando aqui em Lucas capítulo 2, ele tinha 12 anos. E isso, quando Deus dá testemunho de Jesus, tem um intervalo aí, tem um tempo de 18 anos, irmãos. Então, E aí eu quero que os irmãos reflitam o que Jesus, dentro desses 18 anos, né, ele estava fazendo. Amém? Para ele obter o testemunho do Pai. Porque uma coisa, irmãos, entende no coração, é o pastor Davi, é a pastora Andressa, é os seus líderes falar para você: ó, você é filho de Deus, porque está escrito aqui. Amém? Você tem isso como fundamento, você tem isso como testemunho, porque alguém te falou. Amém? Eu quero colocar uma experiência aqui, né? Dentro do que eu estou falando. Ontem eu fiz uma pergunta para os meus filhos, né? Eu perguntei para eles se eles sabiam quem eles eram, né? E a Rafaela falou: eu sou filha de Deus, né? E eu falei para ela: quem te contou isso? E aí ela me falou: foi a pastora. Eu falei: amém, né? Mas a gente pode ouvir isso diretamente de Deus, irmãos, né? É claro que é importante a gente ouvir ministros falando acerca do testemunho, porque a igreja é a quarta testemunha, amém? Mas há um lugar, irmãos, além. Há um testemunho diretamente do Pai, aonde o Pai ele torna claro o decreto, né? Deus ele de nós. Ele fala para nós, aos nossos corações, que nós somos filhos. O Espírito Santo mesmo, a Bíblia vai falar que ele testifica em nosso íntimo, dizendo, né, clamando: Abba, Pai.
Amém? Então, o testemunho somente dos seus líderes, dos seus pastores, diante de alguma situação, irmão, de alguma circunstância, não é o suficiente para te manter. Amém? Não é um fundamento tão sólido como se Deus ele mesmo te falasse, né, que você é filho. Então Jesus ele já tinha essa convicção quando ele era menino, porque alguém falou para ele. Só que quando nós vemos em Mateus 3, Jesus ele tem um testemunho diretamente do Pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o que o Senhor ministrou no meu coração, irmãos, que nós precisamos entrar, nós precisamos ir além de um testemunho que nos contaram. Esse acesso, a Bíblia fala, pelo o novo e mais vivo caminho, que é Jesus, né? E aí a gente declara que o véu se rasgou, ele foi aberto para nós. Então Deus mesmo, ele quer falar pra gente quem nós somos, ele quer revelar a nossa identidade. Jesus, ele sabia quem ele era, a resposta dele foi de imediata. Por que vocês me procuravam? Não sabeis que eu tenho que tratar dos negócios de meu pai? Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e o que ele devia fazer, irmãos. E a Bíblia vai falar que quando nós oramos a Deus com dúvida, nós somos comparados com uma onda do mar, lançado de um lado para outro. Amém? Então Deus, ele quer nos dar um testemunho que somos filhos, que seja suficiente, irmãos, para em um momento difícil, em um momento de caos, em um momento de crise, isso seja suficiente para a gente acreditar que o nosso Pai ele vai intervir, que o nosso Pai ele não vai nos desamparar. Porque muitas vezes o testemunho, irmãos, dos pastores, o testemunho da igreja não é suficiente para você. Você logo se escandaliza. Amém? Mas quando você entende quem você é, que você é filho, amém? Que o seu pai fala com você. Então, irmãos, você está firmado sobre um testemunho, né? Sobre uma rocha inabalável. Satanás pode vir e te falar para você aquilo que seja ao contrário. Ah, você, né? Você é um fracassado. Você não é de nada. Ah, se você é filho, né, faça isso. Ele pode vir te desafiar. Ah, mas como que você é filho em uma situação como essa? Faltando alimento dentro da sua casa. Como pode você ser filho? Então ele consegue nos colocar em dúvidas, irmão. Em dúvida com mais facilidade. Porque nós estamos firmados sobre aquilo que os nossos irmãos falou. Amém? E aí algo que eu queria também compartilhar, que tem pessoas que elas sabem quem tem um pai. Porque ela já teve contato com o seu pai algumas vezes, né? Já falou que ela tem um pai, né? E o seu pai está vivo e deu detalhes, informações acerca daquela pessoa que tem a representação do pai. Amém? Só que isso é suficiente, irmãos. A informação que a mãe deu para o filho é suficiente. É aquilo que ele tem e somente isso. É ao contrário, irmãos, de uma criança que ela tem um relacionamento constante. Ela tem um afeto por conta do contato. Amém? Ela tem um testemunho porque ela olha e o pai dela está com dificuldade, mas o pai dela está ali do lado, ela está vendo ele ali. Amém? Ela levanta e ela vê o seu pai deitado na cama. É diferente, irmãos, do que uma criança que tem somente o testemunho da sua mãe acerca do seu pai. E uma criança que se relaciona com o seu pai. É uma criança segura. Porque a gente vê que Deus dá tanta importância para um filho órfão, para os órfãos e para a viúva. Porque o plano de Deus, irmãos, nunca foi que os filhos fossem órfãos. Porque a representação de Deus, da personalidade de Deus, é a mãe e o pai. Uma família, ela só é completa com uma mãe e com um pai, que são a representação de Deus. Então, o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, meu amado, é um relacionamento íntimo, é um relacionamento de você olhar para o lado e ele está ali.
pergunta e ele responder. Aleluias. Amém? Então esse é o nosso Pai, irmãos. Amém? Eu conto isso para os amados porque eu vivo nesse lugar, irmãos. Se eu falasse algo, se eu testemunhasse algo ao contrário disso, eu estaria mentindo. Porque Deus, ele fala comigo, irmãos. Eu consigo ouvir a voz do meu Pai. Amém? Então o que eu estou falando para os amados é um lugar que está disponível, é um lugar acessível. É um lugar além, irmãos. Amém? É um lugar nos braços do Pai. Dentro disso que eu estou falando para os amados, né? Eu queria contar a história do filho, né? Jesus, em Lucas 15, ele vai falar que havia um homem que tinha 2 filhos, né? Todos nós conhecemos a história. Nós estamos com esse tema sendo ministrado aos sábados no ministério. Então Jesus fala que ele tinha o mais novo, né? E mais pra frente a Bíblia vai relatar que ele tinha um filho mais velho. Mas começa contando primeiro a história do mais novo. Então esse filho mais novo, amados, ele tinha um entendimento de herdeiro. Tudo que eu estou falando para os irmãos são lugares que Deus me levou com o tema reis e sacerdotes. Ele tinha um entendimento que ele era o herdeiro. Amém? Ele era o herdeiro da herança. Ele tinha um entendimento. Mas esse filho, ele logo se antecipa querendo acessar aquilo que era dele por direito. Porque no mínimo o pai dele contava para ele, ó, isso daqui é de vocês. Então tanto ele quanto o outro irmão dele que nós vamos falar depois, tinha o testemunho do seu pai, que eles eram herdeiros. E esse filho mais novo, irmãos, ele não estava preparado para assumir aquela herança. E logo ele desperdiça, ele gasta de uma forma desregrada, dissoluta, a Bíblia vai falar, alguém que é desregrado, que gasta as coisas dissoluto. Então, ele não estava preparado. Ele era filho, ele tinha um entendimento disso, que ele era herdeiro, só que ele não estava preparado, irmãos. Então ele passa por situações difíceis, como nós conhecemos. Então aquilo que ele sabia, né, um dia ajudou ele. Porque ele tinha um testemunho que na casa do pai dele até os servos eram tratados com abundância, irmãos, com fartura. Ele tinha uma realidade, ele era um filho que ele tinha o seu pai perto. Amém? Só que ele não estava preparado. E a Bíblia, Jesus, ele está contando que essas pessoas, esse filho, ele representa aqueles que saem debaixo da tutela do pai, que saem debaixo do cuidado do pai. Amém? Assim como Adão. Adão, ele sai debaixo da tutela de Deus, do jardim, e ele começa a enfrentar dificuldades. Então, nós podemos dizer, irmãos, que o filho mais novo, assim como Adão, não estavam preparados para se afastarem do pai. Amém? Então, o que o Senhor ministrou no meu coração, que ele era um jovem, que ele tinha um entendimento de que ele era filho, que ele era herdeiro, né, da fazenda do seu pai. Mas ele não estava preparado, ele não tinha fundamentos, ele não tinha princípios, ele não tinha uma estrutura de alguém que passa mais tempo com o pai, que já vive por mais tempo na casa. E aí então eu queria falar um pouco sobre o filho mais velho. O filho mais velho, ele tem uma atitude diferente, ele permanece na casa do seu pai. E a Bíblia vai falar que ele estava no campo, e então ele recebe a notícia perguntando para um servo porque estava acontecendo aquela festa. E ele cobra o seu pai, ele fala: pai, mas eu estive todo esse tempo com você e você nunca matou um cordeiro para mim? E aí então o pai vira para ele e diz: filho, o seu irmão, ele estava morto, mas ele viveu, é justo nos alegrarmos, regozijarmos, é justo. E aí o pai declara para ele, dando testemunho para ele de quem ele era, porque ele mesmo não havia entendido. Amém? A Bíblia nos dá a entender isso. E aí o pai fala para ele: filho, porque tudo que o pai tem,
é seu. Então, ao contrário do filho mais novo que entendia, que tinha uma mentalidade de rei, uma mentalidade de reino, do que era dele, do negócio do seu pai, o mais velho não tinha. Ele servia, ele tinha um coração de sacerdote, de servir a casa de seu pai, só que ele não tinha a mentalidade de rei, irmãos. Ele não tinha o entendimento que ele era um herdeiro. Amém? Então, o que o Senhor me fez entender que a responsabilidade desse filho mais velho era dar os fundamentos para o irmão dele. A gente percebe, irmãos, que na personalidade dessas duas pessoas, desses dois personagens, Jesus ele quer formar um personagem. Porque um continha um entendimento de herdeiro e o outro continha um coração de sacerdote, de servir. Jesus ele quer mostrar pra gente que esses dois filhos eles devem se tornar um, que somos eu e você. Amém? Então, assim como nós vemos na tradição dos judeus, né, até mesmo entre nós, quando os nossos pais eles saem de casa, eles deixam os mais novos sobre a nossa responsabilidade. Eles falam assim: filho, cuida dos seus irmãos, que o pai e a mãe vai trabalhar. Amém? Então o irmão mais novo, ele assumia a responsabilidade do pai. E esse irmão, irmãos, nós vamos ver que ele não estava preocupado com o seu irmão. Ele estava preocupado, né, com o servir. Ele servia a casa do seu pai. Amém? Só que para ele, o seu irmão não era tanto importante assim. Porque tudo isso aconteceu e ele só foi se preocupar quando o irmão dele voltou e o pai dele estava dando a festa para o irmão dele. Então o que o Senhor me fez entender, meus amados, que esse é um tempo em que Deus ele vai levantar pais espirituais. Ele vai levantar mães espirituais. Entendem quem elas são, que elas são herdeiras e elas têm um coração sacerdotal, um instinto de servir, como eu falei sobre Davi. Amém? Para servir aqueles que Deus está levantando, que já tem o entendimento de filhos, só que não tem fundamentos, não tem princípios. Amém? Não tem uma base sólida para construir a sua vida com Deus sobre ela. Amém? Então, no nosso meio, nós vamos ter esses novos que estão tendo dificuldade. Eles têm até um testemunho que eles são filhos por meio dos ministros, por meio dos pastores, só que eles não têm uma vida, eles não têm um relacionamento com o Pai. Eles não têm um testemunho de Jesus sobre a sua identidade, como Jesus fez com Pedro. E tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Amém? Então tem muitos de nós que estamos precisando de um testemunho de Deus, de Jesus, acerca da nossa identidade. Por quê? Porque nós estamos sendo tirados da presença de Deus, irmãos, com muita facilidade por Satanás. Porque nós não entendemos quem nós somos. Nós não entendemos que somos filhos e qual é o nosso serviço. Amém? Então que o Senhor ministrou no meu coração, meus amados, né? Que esse é um tempo de nós darmos fundamentos, de nós darmos princípios, coisas que nos trouxeram até aqui, mas que tem irmãos que estão com dificuldade de permanecerem na presença. Amém? Então nós vamos ver isso, irmãos, a simbologia disso dentro de um lar. A função de um pai é passar o conhecimento para o filho, é educar um filho. Amém? Para que o filho eduque o seu filho futuramente. Amém? Uma coisa que Deus, eu entendi que era para mim usar nessa ministração, é que a educação, irmãos, nesse tempo mudou. Os fundamentos são outros. Os princípios são outros, irmãos. Quase não tem. Amém? Então, na minha geração, algumas coisas funcionavam. Hoje já não está funcionando mais. Por quê? Porque a lei vai defender a repreensão contra o filho. Sendo que as escrituras em Provérbios vai falar que se você tirar a palmatória do seu filho, ele vai ser a desonra da casa. Amém, irmãos? Então tem princípios, tem fundamentos que nós não temos usado, que recebemos dos nossos pais, nós não temos usado na vida dos nossos filhos.
E por conta disso, os nossos filhos eles têm sido roubados de nós com facilidade, irmãos, porque não estão preparados. Eles têm entendimento que eles têm uma casa, que eles têm pai, só que eles já não se submetem mais à tutela, eles já não se submetem mais à autoridade. Amém? Então, o que o Senhor me fez entender que a responsabilidade do mais velho era dar fundamento para o mais novo. Era ir buscar o mais novo. O que Jesus ele veio fazer? Jesus ele dá testemunho aqui em Lucas 2, capítulo 2, versículo 49. Jesus fala, não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai? Qual que era o negócio de Jesus vir para a terra? A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, mas obtenha a vida eterna. Amém? Esse era o negócio de Jesus, e Jesus ele havia entendido isso. Alguém que deveria nos resgatar, nos trazer de volta para o Pai, diferente como fez o filho mais velho. O filho mais velho não se importou, meus amados. E o que o Senhor me fez entender, igreja, é que o Senhor ele está nos alinhando, ele está nos posicionando diante da missão da igreja, que é uma igreja redentora neste tempo. Amém? Nós fomos levantados para isso, para irmos e tomarmos as almas, saltear o inferno, nós aprendemos isso. Amém? Então que o Senhor me fez entender que esse é um tempo em que o Senhor ele quer nos despertar para a gente com dificuldade de permanecer daqueles que se afastaram. Nós vamos precisar ir atrás deles, meus amados, isso é sério. Porque essa é a nossa função, essa é a minha função, essa é a sua função que está ainda na presença, que está na casa do Pai. Aleluia! Essa é a minha responsabilidade, esse é o negócio do Pai. A Bíblia vai falar, bom e agradável a Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o que o Senhor está me fazendo entender, meus amados, que é um tempo que a igreja precisa voltar a ser missionária, remidora, uma igreja redentora. Esse é o negócio do Pai. Amém? Por enquanto que o filho mais velho, ele estava preocupado com a casa, ele estava preocupado com outros negócios, ao invés do seu irmão. Então eu sou falho, irmãos. Não me tenha como hipócrita, como um líder de homens que não estou fazendo isso. O Senhor, ele falou isso para mim, está falando isso para você, porque nós somos igreja. A Bíblia vai falar que a vontade de Deus é que muitos irmãos. Em Hebreus 13 vai falar que a igreja da congregação dos primogênitos. Os primogênitos sou eu, é você, meu amado. Tido esse relacionamento com o Pai, que tem obtido um testemunho de quem você é, e por isso tem te feito permanecer na presença dele. Por enquanto que alguns ainda não entenderam, estão se afastando, estão sendo humilhados lá fora por Satanás, sendo pisados pelos homens, porque eram cristãos, eram convertidos, mas voltaram às práticas mundanas e estão sofrendo, irmãos, por enquanto que nós estamos tendo fartura. Ele olha para a casa do seu pai. A Bíblia fala que ele desejava comer as bolotas dos porcos. E ele fala, eu voltarei para a casa do meu pai, porque lá até os servos, até os jornaleiros, eles têm fartura lá, eles têm comida, eles têm o que vestir. Por enquanto que nós estamos fartos, irmãos. E não me fala que não é isso não, porque o pouco que você tem mantido a sua casa, a sua família. Por enquanto que tem alguns, irmãos, que está sofrendo fome e a gente nem sabe, que está comendo migalhas. Amém? Então o que o Senhor quer nos fazer entender, meus amados, por meio dessa mensagem, que eu e você, nós temos uma responsabilidade. Amém? Quer remirmos, quer darmos fundamentos, quer sentarmos na mesa e ensinar aquilo que nós temos aprendido com o nosso Pai. Amém? Não distante, é um tempo em que nós vamos ter que ir até eles e sentar na mesa com eles.
e testemunhar para eles aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos visto. Amém, irmãos? Que você tome esta palavra. Se nós formos entender, Deus está nos apontando para a sociedade, Deus está nos apontando, irmãos, para a humanidade. Lembrando de algo que Jesus, ele fala. Eu acredito que está em Mateus 10. A Bíblia vai falar que Jesus envia os 12. Jesus, ele deixa uma coisa clara para os seus discípulos. Ele diz assim: primeiro, vá à casa. Vá. Ele não fala vá à casa, ele fala vá às ovelhas perdidas de Israel. É o que Jesus ele fala ao enviar a seus discípulos. Dá prioridade àqueles que se perderam. Amém? Remir-se eles, Deus vai nos enviar até eles. Nós precisamos estar atentos a uma mensagem, irmãos. A uma mensagem que vai ser expressa de uma forma, mas no íntimo dessa pessoa ela está pedindo socorro. Amém? Então é um tempo de abrirmos os nossos olhos. Porque muitos, diante dessa situação, assim como o filho pródigo, que estava passando necessidade, que estava passando aperto, amém, eles vão voltar. Eles vão voltar porque eles sabem, eles olham e eles veem que a gente estamos bem. Que nós estamos fundamentados sobre um testemunho que somos filhos. E quando eles voltarem, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos alegrar. E quando Deus começar a promover eles no nosso meio, irmãos, o que nós vamos fazer? Qual que vai ser a nossa atitude? Em servi-los, em dar fundamentos para eles, ao invés de em deixar eles cair de novo? É criticar eles? É julgá-los como fez o filho mais velho? Porque, amados, ele vai trazer. Jesus, ele fala: qual de vocês não deixaria as 99 para buscar a que se perdeu? Ei, se Deus está promovendo esse cenário no Brasil para trazer o seu povo, os seus filhos de volta a Sião, você já parou para pensar nisso? O que nós vamos fazer como os primogênitos, como os mais velhos? A gente precisa se preparar, meus amados. A gente precisa se preparar, porque não significa que aquele que está em evidência é o maior. Jesus fala: o enviado, ele não é maior do que aquele que o enviou. Aquele que está servindo, meus amados. Jesus disse: antes no meio de vocês será diferente. O maior servirá ao menor. Não significa, irmãos, que estar em evidência é ser o maior, meus amados. Amém? Vamos encerrar. Espero que o Pai tenha falado ao seu coração. Antes de nós orarmos, eu quero deixar os recados. Amanhã nós temos a nossa pastora querida, a pastora Andressa, com o tema TPM, né, que acontece às 8 horas. Amém? Foi uma grande bênção, eu acompanhei um pedacinho. Irmãos. Amém, irmãos? Então, mulheres, né, que você reserve esse tempo aí às 8 horas. Aquelas que não fazem parte do nosso ministério ainda, que não conhecem a nossa pastora, eu creio que Deus, ele tem um norte, ele tem uma direção para a sua vida. Amém? E ao sábado nós temos a nossa presbítera Marcilene, o nosso pastor Clemildo querido. Aleluia, foi uma grande bênção, né? Que o Senhor continue prosperando o ministério de vocês, que vocês rompam, amém, no reino espiritual, para abençoar vidas, famílias, matrimônios. Amém, irmãos? Às 9 horas, família, instituição divina. Amém? Com o nosso pastor Clemildo e presbítera Marcilene. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós encerramos esta live, Pai, esta mensagem, te agradecendo o nosso pastor por trazer direção, Pai, às nossas vidas. Nós precisamos te ouvir. Nós não queremos ficar sem te ouvir, Pai. Nós não queremos ficar sem ouvir os teus conselhos, sem ouvir os seus testemunhos, Pai.
Pai, revela àqueles, Senhor, que estão com dúvida de quem são, revela a eles, Jesus. Identidade, como o Senhor revelou a Pedro. Revela a eles, Senhor Jesus, o seu sacerdócio, o seu serviço. Amém? Para que não haja confusão, para que não haja dúvida. E assim Satanás roube aquilo que os teus filhos têm recebido, Senhor, da igreja, têm recebido dos seus líderes. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada família, Senhor, a cada lar. Que neste tempo, Senhor, não falte o mantimento, que o Senhor possa prosperar os seus filhos em meio à crise, em nome de Jesus, porque nós não vivemos, Senhor, segundo a ordem do mundo, nós não vivemos, Senhor, segundo aquilo que o homem declara, antes nós vivemos a ordem do teu reino, nós vivemos o teu reino, Senhor, na terra. Eu te peço, Santo de Israel, que o Senhor prospere os seus filhos em meio, Senhor, à crise, em meio à paralisação, que os seus filhos sejam abençoados, porque o Senhor é o nosso galardoador. Amém, irmãos? Queria compartilhar, encerrando 2 minutinhos, tivemos um testemunho de uma irmã que está separando as suas ofertas. Amém? A cada culto. A irmã, ela está tendo esse coração voluntário de separar as ofertas, né? E eu, como um dos ministros dessa casa, quero aconselhar você, né? Que o Senhor quer te abençoar. Deus, Ele nos dá, irmãos, motivos para nos abençoar. Amém? Tudo já é dele. Então que você possa, né, separar o seu melhor para o nosso Deus, irmãos, e quando puder, colocar nas mãos da nossa tesoureira, a pastora Edmeia, amém?